galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem foi Sexta-feira Santa e eu achei que teríamos um dia mais calmo, sem muitas notícias, mas não adianta. A sexta-feira é o único dia que nunca decepciona, sempre fortes emoções e, mais uma vez, temos que falar da visita do Macron. O Estadão hoje publicou um editorial muito interessante, eu quero abrir mostrando para vocês. Saiu uma nota aí no Poder 360 que eu acho que vão ser perseguidos pelo Lula. Eu acho que eles não têm noção do que eles estão publicando. E aí depois eu quero entrar de novo na história aí do urânio, exploração de minerais. Quero mostrar o encontro do Pacheco com o Macron, que Macron elogiou aí pelo dia 8. Quero falar de um prefeito lá da França também, que também falou da democracia de Bolsonaro. Mais algumas coisinhas e até relembrar dele, Jair Messias Bolsonaro, pra gente ver a diferença de um presidente de verdade e um vassalo, como é um Dilma. E aí, falando de vassalagem, saiu uma notícia muito interessante, na melhor das colunas sobre cobertura internacional, que é do Jamil Chad, o nosso xerabufa da ONU. E aí eu quero comentar aí sobre Maduro, sobre o Biden, porque também tem novas informações, porque agora todo dia sai alguma notícia na imprensa, ou algum vídeo, algum jornalista falando sobre a ajudinha que os americanos deram para derrotar Bolsonaro. E aí no segundo tema eu quero falar sobre isso e quero falar sobre um rapaz aí que foi promovido pelo Lula, dentro das forças, o cara lá da Marielle, lembra o nome dele? Um dos generais que tá junto com o Braga Neto, e porque aí você vai entender até mais, né? Porque estão atacando tanto o Braga Neto e livrando o outro. É a cara do PT. Temos aí um 100% alinhado. Aí depois a gente vai falar sobre direita versus esquerda, mais um editorial interessantíssimo do Estadão mostrando o fracasso da esquerda como um todo, não estão restritos ao Lula, fala do fracasso das movimentações de rua e começa a falar sobre a questão woke. Começa a ser um problema na esquerda, quero falar sobre isso, mostrar algumas coisas, mostrar algumas preocupações, inclusive, do PT, né, que é só com agenda identitária. Enfim, ainda tem a crise na esquerda, que eu esqueci. Tem um vídeo, eu nem acreditei quando eu vi, eu recortei, botei lá no Twitter, a gente vai ver aqui hoje. Depois dessa longuíssima introdução, ainda tem os problemas do Brasil de sempre, né, que eu acho que vai dar tempo de comentar sobre alguns, na área econômica principalmente. Comecemos! Esse aí foi um dos editoriais do dia de hoje. E eu não sei se vocês vão lembrar, deve ter 2 ou 3 semanas eu falei, gente, eu acho que aqui a gente pode fazer um risco. A gente vai uma linha temporal, vamos fazer um risco aqui. A partir de agora, eu acho que a relação do Lula com a imprensa, pelo menos no Estadão, não é mais a mesma. E foi quando o Estadão publicou aquele editorial falando que o governo Lula passou da validade. O que passou da validade não presta mais, não dá pra comer, tem que jogar no lixo. Não tem jeito. E aí hoje, mais uma vez, o Estadão colocou... Hoje teve 3 editoriais, como de costume. Dos 3, 2 batendo encaixado no Lula e na esquerda. Que até o da esquerda também bate no Lula, bate nos petistas. Mais um é esse daqui, mostrando óbvio. Só faltou falar da Globo News. No dia que tiver um editorial do Estadão criticando a Globo News e o Lula, eu falo, meu amigo, a coisa tá próxima. Alguma coisa grande vai acontecer. Mas enfim, ó. A viagem pitoresca a Pindorama. Havia um bode na sala da pagelança de Lula e Macron. O acordo União Europeia-Mercosul, ao qual se opõe. Aí o Estadão comenta um pouco sobre o acordo, comenta algumas coisas, etc. Tudo mais. Mas para você entender, e eu queria colocar mais assunto, então eu não vou explorar o editorial tintim por tintim. Esses 2 parágrafos dão o tom que o Estadão utilizou. Ainda outro dia, o Palácio do Eliseu foi cercado por tratores. Ele está falando lá na França. Os agricultores, né, cercaram lá, porque Macron, um monte de agenda verde, um monte de lei para prejudicar o agronegócio. Foi cercado. E Macron recuou de sua proposta de ampliar leis de proteção ambiental na França, mostrando toda a hipocrisia dos franceses. Na agenda concertada com o Brasil, nenhuma visita a uma fazenda de soja ou gado, nenhum encontro com comitês de agrônomos e ambientalistas, nenhum dossiê comprovando os altos índices de sustentabilidade do agro ou os ganhos do acordo para consumidores brasileiros e franceses. O Estado está falando, o Lula não fez nada para melhorar a imagem do Brasil no exterior.
Lula não fez nada para defender a economia nacional. O Lula não fez nada pelos brasileiros. Os takes fotográficos dos presidentes saltitando de mãos dadas na floresta talvez ajude a Macron a cativar o jovem eleitorado ambientalista francês e Lula, os jurados do Prêmio Nobel. Mas resta a questão: foi um encontro de chefes de Estado ou de egos? Admitindo-se, pelo benefício da dúvida, o primeiro foi inócuo. Sabe? Se não foi por ego, se foi para ser chefe de Estado, foi inócuo. Foi inócuo. Eu não sei nem se foi inócuo, acho que foi prejudicial. A gente vai chegar lá. A claque lulista vai continuar repetindo seu mantra. O Brasil voltou, mas voltou para onde sempre esteve, fechado e subdesenvolvido, e se depender de Macron, continuará aí. Isso realmente, o Macron tem interesses no Brasil. E aí, falando de fotos, takes, eu acho que o Poder 360 quer ser fechado, quer ser perseguido. Acho que depois não chora se a AGU, se o Messias acionar a Procuradoria da Democracia contra vocês. Porque essa nota aqui é antidemocrática. Isso aqui é muito antidemocrático. Gente, hashtag Lula corno. Hashtag viraliza após fotos de Jean de Macron. Isso aqui é uma falta de respeito. Depois não reclama de ser perseguido pelo Lula, viu? Fica aí botando essas notícias aí. Não digo nada. Eu só tô mostrando aqui pra mostrar pra vocês que se lá na frente acontecer alguma coisa com o Poder 360, talvez possa ser por causa dessa nota aí. Talvez pode ser. Só pra registrar. Não concordo com isso. Temos que manter o respeito. Aí, o Estadão aí falando, inócuo. Eu não acho que foi inócuo, não. O Tetsuki escreveu uma thread, circulou bastante, quase 1 milhão de visualizações. Ela tá comentando sobre a história aí do urânio. Aí mostrar mais um tiquinho. Ontem eu comentei pra vocês já no início do vídeo um pouco a questão do Níger, França, etc, tudo mais. E aí como eu só comentei de boca, eu fiquei pensando, nossa, na hora que eu for escrever o Atlas, vai ficar assim meio solto, né? Vai dar um trabalho a mais de redigir. Tentar procurar um material aí e pra minha sorte, né? Uma thread muito bacana com algumas notícias que acho que explicam bem a situação. Pra quem inclusive não acreditou, não acredita no que eu digo, eu sempre gosto de falar e poder mostrar, mas tá ali, ó. O governo Lula vai assinar acordo com a França para explorar urânio no Brasil. 70% da eletricidade francesa tem origem em energia nuclear. Níger é um dos 3 principais fornecedores de urânio da França. O que aconteceu? Quem é Níger? De repente Macron quer ajudar o Brasil? Sem textão e apenas com os prints abaixo, vocês entenderão o que significa esse acordo do Lula com Macron. O urânio é explorado pela França no Níger por mais de 4 décadas. Em 2022, Níger ficou na 2ª colocação de urânio natural importado para a França. Quão dependente é a França do urânio do Níger? Segundo país, o segundo maior exportador para a França, né? O golpe militar no Níger levantou preocupações sobre a mineração de urânio no país pelo grupo francês Orano e as consequências para a independência energética da França. Tem que comprar de alguém, né? E aí, vai tirar de onde esse urânio? O país vai desligar? Vai ficar no escuro? As fábricas não vão rodar, as casas não vão ter luz, vão sobreviver como no inverno. Olha a importância de energia no debate. Urânio aqui tá repetido. Esqueci de apagar isso daqui. Eu olhei assim, eu olhei isso aqui, eu falei, pô, vou ter o trabalho. Eu fui lá e recortei, botei bonitinho, né? Pensando na hora de ir pro Atlas pra ficar mais bem na leitura. Mas continuando. Níger em crise. 1º de fevereiro deste ano, o novo governo do Níger expulsa embaixador e militares da França. Tá ali, ó. França fecha embaixada no Níger até novo aviso. Paris disse na terça que sua embaixada em Niamey, capital do Níger, estava fechada, confirmando planos relatados anteriormente, depois das relações entre os dois países se terem deteriorado na sequência de um golpe militar no país africano em julho de 2023. E aí agora a gente tem a viagem do Lula. Rapidamente, Macron encontra uma nova casa a ser explorada. Isso foi mais ou menos o que a gente já tinha comentado ontem. A França tem interesse, eles precisam de um novo fornecedor de urânio. A cereja do bolo e uma coisinha que a gente não comentou ontem é isso aqui, ó. Sempre ele. Rapaz, é sempre ele. Sempre o Jamil Chad, o porta-voz da ONU no Brasil. Olha a nota.
31 de agosto de 2023. Na Amazônia, França quer garantir influência geopolítica na América do Sul. E tem gente dizendo que esse acordo feito pelo Lula vai beneficiar o Brasil e o Macron é bonzinho. Vou deixar toda a matéria abaixo. Eu nem vou entrar na matéria. 31 de agosto de 2023. O Macron prometeu e cumpriu. Veio para estender os seus tentáculos no Brasil. O Brasil é uma colônia. O Brasil se comporta como uma colônia. Se antes era uma pária internacional, que de pária não tinha nada, agora é uma colônia. Só piora, só regride. Esse é inacreditável o quão ruim é o governo Lula. Aí, por outro lado, relembrar e viver. Eu acabei vendo isso daqui, inclusive na thread da Tsuko, o pessoal comentando. Olhemos o governo Bolsonaro. O governo Lula é conhecido pelo quê? Pela transição energética. É o mantra do governo Lula. Transição energética para aqui, para colar, etc. Só essa ladainha, que não leva a lugar nenhum. Enquanto o mundo está preocupado em expandir a sua capacidade de energia. Aí você vê aqui o governo Bolsonaro e a questão do urânio. Brasil retoma a produção de urânio. Retoma, tava parado, vamos retomar. Governo preocupado. No país, o minério é usado dentro de usinas nucleares e para a propulsão nuclear de submarinos. Trata-se de uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. Uma conquista para a INB e também para o país. Representa um fator importante para a geração de empregos e recursos para a região sudoeste da Bahia. O Bolsonaro estava preocupado com a França, estava preocupado com o Brasil, gerar emprego. Essa retomada é a primeira fase para consolidar a nossa proposta de tornar o Brasil autossuficiente e um exportador de urânio. Quer explorar? Exporta, beleza. Mas olha de onde nascem as preocupações. Autossuficiência. É um pensamento em prol da soberania nacional. É tipo, vou dar um exemplo. Aquele projeto do combustível do futuro. A turma fala, não, vou meter aqui o etanol, ou a questão do biocombustível. Você vê, o projeto ele é malvado, porque ele começa mal. Não é um projeto que começa o seguinte, ó. Tem um debate no Congresso, e o pessoal fala assim, ó, gente, vejamos. Nós estamos aqui, a gente tem um cenário no Brasil, onde não conseguimos refinar 100% da gasolina que nós utilizamos. Nós não conseguimos. Não conseguimos. E gasolina é uma commodity, né? Tabelada internacionalmente, etc. Tudo mais. Mas chegamos aqui numa análise que o Brasil, o preço pra gente de custo é R$1. Mas se a gente vender R$1 e o cara importar 4, cara, o cara vai importar pra quem? Ninguém vai comprar dele, ele não vai importar. E se só tiver de R$1, não vai dar pra todo mundo. Então, visando reduzir ou zerar as nossas importações da gasolina, porque a gente não tem como refinar tudo, visando, a gente não importa nada. Vamos pensar o seguinte, pra gente vender a R$1, vamos construir um cenário pra gente baratear ao máximo o preço da energia. E para isso conseguir, a gente vai ter que diluir bastante. Porque vamos pensar, tudo hipotético aqui. Porque vocês não entenderam onde eu quero chegar. É assim, é o princípio, é de onde partem as ideias. Bolsonaro preocupado com a autossuficiência. Aí vamos pensar o seguinte, o Brasil consegue produzir 60 litros de gasolina e gasta 100. Tá faltando 40 que tinha que importar. Mas esses 60 que produz R$1. Aí qual era a ideia? Não, vamos fazer assim, ó, os 40 litros que falta, mete álcool. Mete álcool. Até a gente resolver a questão da gasolina. Então, era um projeto focado em você vender combustível barato. Sabe? Olha a ideia. É impulsionar a economia, combustível barato. Aí você vai olhar o projeto do combustível do futuro, que aumenta o etanol. É para quê? Não é para transição energética. É porque o álcool, ele tá parte aí do programa de descarbonização do Brasil. Você tá entendendo como são as coisas? Você tá diante de um governo que estava preocupado com autossuficiência, soberania nacional, para quando tiver uma crise, uma alteração de preço, commodity, cara, não tô nem aí, irmão. Eu não dependo de vocês. Eu estou imune às crises internacionais. Vocês não vão interferir no Brasil, vocês não vão me desestabilizar, porque somos autossuficientes.
O que começa errado, dá errado. O que começa certo e às vezes nem é uma boa ideia, Deus bota a mão. Porque a intenção é boa. Governo Lula, você vê, não é... não tem esse interesse. Porque o governo Lula podia estar explorando o petróleo lá na margem equatorial. Não está. Por quê? Por causa da carbonização, por causa dos corais, por causa disso, por causa daquilo outro, etc. Tudo mais. Não existe um interesse nacional nas propostas. O Lula tá fazendo isso, o urânio agora vai andar para frente, por quê? Porque é para a França. Não vai ter Ongueiro, não vai ter o pessoal saindo, não vai ter nada. Que é para dar pro Macron, aí pode. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também anunciou que o governo federal tem como meta aumentar a participação da energia nuclear em nossa matriz energética. Não quer fazer transição, só quer aumentar. Só quer aumentar o que a gente já tem e colocar mais. Esse era o governo Bolsonaro. Aí você compara com o governo Lula. Depois não entende que o Brasil tá dando errado. É uma questão de moral, de valores, de intenção no final do dia. Sabe, é uma preocupação real com o Brasil. Enquanto o governo Lula só existe preocupação em se manter no poder e ajudar os seus amigos. Esse vídeo aqui eu não vou dar play, porque ele tá em inglês. E a dublagem que fizeram com inteligência artificial não tá boa, tá com vários erros. Mas, gente, esse daqui foi o vídeo mais interessante que eu vi ao longo do dia de ontem, circulando bastante. Várias pessoas compartilhando, pessoas que baixaram e repostaram em seus perfis. O presidente da Guiana está sendo entrevistado pela BBC. Aí o cara falou, ai, você não está preocupado com o carbono que está sendo emitido da atmosfera, etc. Ele falou assim, ô irmão, se liga. A nossa floresta aqui, no final do dia é net zero, parceiro. O canto que a gente captura, que a gente tá vendo, é net zero. Ah, mas isso não lhe dá o direito de poluir, etc. Ele falou, ó, irmão, você tocou o terror, você quebrou floresta, fez isso, você vai me dar dinheiro? Não, não é assim, não sei o que. Ele falou, ó, parceiro, deixa eu te falar outra coisa. Tem uma galera que tá promovendo essa notícia, essa narrativa aí, são os donos do mundo. Você tá no bolso dessa... Eles usam esse termo. Você está no bolso dessas pessoas. A sua opinião tem preço. Nossa, eu queria muito ver um deputado nosso fazer isso. Ir na CNN, aí receber uma pergunta assim, de descarbonização, começar a falar uma Raquel Landi, né? Raquel Landi, cabeça de cogumelo. Olhe pra Raquel Landi e veja se não parece um cogumelo. Raquel, cabeça de cogumelo. Aquela vozinha dela. Conhece com o deputado. Deputado! Mas deputado? A margem equatorial, deputado? O cara, assim, pô, pergunta sua opinião. Raquel, pra tentar entender. Eu já começar assim, ó, é sua opinião, Raquel. É uma preocupação sua com base no quê? Cientistas ou com base em opiniões meio que você está sendo obrigado a seguir? Eu pergunto com toda honestidade, porque a gente vê, por exemplo, o jornal aí que você com certeza tem vários amigos, que é a Folha de São Paulo, que já recebeu dinheiro da Open Society Foundation para propagar essa narrativa. Aí a gente não sabe, né? Eu não sei se a CNN recebe, mas a gente também vê que a CNN hoje em dia está sendo comandada pelo João Camargo, do Grupo Esfera, tem total interesse nessa gente, então não sei se a opinião é sua do João Camargo. Só quero saber para saber para que eu estou respondendo, se é para Raquel Landi, para o João Camargo ou para o Open Society. Rapaz, uma pergunta dessa assim, para começar a dar um enquadro nesses jornalistas. Não é possível. Rapaz, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado. Eu não suporto quando alguém diz, né? Nossa, lavou minha alma. Foi quase isso. Mas não lavou a alma, não, que minha alma não tá suja. Continuando. Macron se encontrou com Pacheco e agradeceu por resistência a 8 de janeiro. Olha, bicho, é um negócio assim que eu fico sem... Eu não consigo compreender. A necessidade dessas pessoas de interferir na política interna do Brasil e ficar com esse papinho idiota. Ai, obrigado, o mundo acompanhou. O Macron disse que as pessoas acreditam na democracia ao redor do mundo, né? Essas pessoas acompanharam e criticaram os ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília. E aí Macron agradeceu às autoridades por terem resistido aos ataques. Aí não só o Macron, como o prefeito lá no Cafundó do Judas, numa cidade que o Brasil, né? A Comissão Olímpica Brasileira vai ficar hospedada. Ele deu o nome de uma rua a Doutor Sócrates. Aí tá ali, ó. Prefeito francês que inaugura a rua Sócrates critica Bolsonaro e Neymar.
imbecil, bicho. Ele pode até criticar, mas por que virou notícia? Vocês têm que pensar nisso. Como é que isso virou notícia? Foi o Kobe que botou pra frente? Como é que um prefeito francês faz que a matéria dele chegue até o Brasil? Tem que se perguntar isso. Só tem um caminho, o Jamil Chad. Tiraram o Jamil Chad de Genebra, devem ter bancado tudo, que ele tá lá, ó, Saint-Ouen sur Seine. Não sei nem se é assim que se pronuncia. Tá na França, tá lá passeando na Europa, né? O nosso Jamil. Oh, rapaz. Imagina onde é que ele botou essa flauta dele pra receber essa nota. O prefeito que recebeu nessa sexta a delegação do COP não hesitou em criticar e elogiar todos aqueles que lutaram pela democracia no Brasil contra Bolsonaro. A democracia brasileira, disse, lembrando do impacto devastador que Bolsonaro teve para a Amazônia. E lá na Europa, eles estão flexibilizando as leis ambientais. É uma hipocrisia atrás da outra. É incrível. E aí, já que falaram aí do dia 8, Macron preocupado, meu Deus, democracia. Vou começar até aqui, ó. Datafolha. 65% acham que dia 8 foi vandalismo e 30% tentativa de golpe. E conforme o tempo está passando, eu acho que as pessoas estão acordando ainda mais. É um absurdo. O que foi feito em Brasília é um ato de vandalismo, um golpe de Estado, é uma forçação de barra, e isso aqui só mostra que a narrativa do PT não está indo para frente. Tanto que José Fux, jornalista do Estadão, uma galera na direita tem ressalvas pelas notas que ele escreveu no passado, que ajudou, né, a criar esse caos que a gente tá vivendo. Ele diz, ó, a pesquisa do Datafolha mostrando que 65% dos brasileiros acreditam que o que ocorreu no dia 8 foi ato de vandalismo e não tentativa de golpe, confirma o abismo existente hoje entre a maioria da sociedade e o Supremo, o PT, seus aliados e boa parte da mídia, que propagou desde o princípio a versão oficial dos fatos. Um jornalista do Estadão falando isso, né? Não é todo dia que a gente vê. Mas vamos continuar. Mais ou menos nessa arena internacional. Porque, ao lado do Macron, o senhor Dilma falou do Maduro, falou mal. Criticou aí, né? A oposição não poder disputar a eleição. Ali, ó, eleições na Venezuela. Lula diz que proibição da candidatura de Maria Corina não é agravante, mas considera grave vedação de substituta. Não tem explicação jurídica, política. Você proibiu um adversário de ser candidato, afirmou o petista. E olha só. Primeiro soltaram a nota no Itamaraty. Aí o que a imprensa correu para falar? Na verdade, a esquerda. Não, essa nota aí não é no nome do Lula. Não, não é. Não é no nome do Lula, não. É só Itamaraty, é um faz de conta. É um faz de conta. E eu batendo até, eu falei, gente, isso aqui não é um faz de conta. Lula, entre o Foro de São Paulo e o globalismo, o Lula tá fechado com o globalismo. Mas sem sombra de dúvidas. Aí o nosso Jamil Chad é sempre ele. É o porta-voz. Venezuela pede reunião com o Planalto após crítica de Lula a eleições no país. Se fosse um jogo de cena, se tudo isso fosse um jogo de cena, você acha que Maduro estaria pedindo uma reunião com o Planalto? Não é com o Itamaraty, é com o Planalto. O Itamaraty solta a nota. O Lula reforça a nota. Que reunião. E olha só, Jamil Chad, o embaixador deverá se encontrar com o Celso Amorim, que não é o ministro. O Celso curte um Foro de São Paulo da vida. Assessor especial do presidente principal do Conselho de Lula para assuntos internacionais. A reunião, ainda sem data marcada, não passou pelo Itamaraty. O Maduro não quer conversa com o Itamaraty, quer conversar direto com o Lula. Não quer passar pelo Mauro Vieira. Lula tá sentadinho no colo do globalismo. Jogo de cena pro Lula aí diminuir o desgaste. Gente, não tem nada a ver com diminuir o desgaste. É pressão aí porque Lula, ele deve lembrar que ele não chegou onde ele chegou, na cadeirinha que ele tá sentado, sem um apoio de alguns grupos.
de alguns grupos aí, né? Grupo Democratas, o próprio Partido Democrata. Aí ontem, o Alberto Cantalice, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, a Fundação dos Intelectuais do PT, fez um tweet já em resposta à crise que se instalou na esquerda. E, gente, ele tomou um atropelo nos comentários. Eu não vou trazer, porque foram vários. Ele não encontrou quase ninguém para corroborar e concordar com as ideias dele. Olha o tom do que o Alberto Cantalice está falando e tente abstrair para você entender a crítica que a esquerda vem sofrendo. Lula sabe que a principal contradição no mundo hoje é a democracia versus a extrema-direita. Por quê? O que é que está acontecendo? A turma está mostrando que Lula está literalmente baixando a cabeça, lambendo as botas de todo mundo que a esquerda um dia fingiu combater. Tá feio. Só aquele gado mais gado, o Gadolândia do PT, que ainda compra o Lula. Por isso, essa diplomacia não alinhada independente. Não alinhada não, estamos vendo. Por isso, Lula recebe Sanches e Macron e torce. O Lula torce pela eleição de Joe Biden. Meu Deus do céu. Mantém fortes relações com os comunas lá no Oriente e trabalha para fortalecer os BRICS e o Mercosul. Tô vendo. A defesa da multipolaridade não pode vir acompanhada de canhestros movimentos isolacionistas, muito menos pode apostar em lideranças iliberais e de corte autoritário. Tem que se juntar com os liberais, né? Você curte, vocês curtem. Isso seria fazer o jogo do extremismo direitista, não da democracia. E aí? Normalmente as críticas vêm do Rui Costa Pimenta. Normalmente as críticas mais pontuais lá no 247 dele. O Atushi é o maestro da Gadolândia. O maestro da Gadolândia. Eu falei, não acredito. Eu vivi pra ver Leonardo Atushi chamar Lula de vassalo do Biden. Eu falei, rapaz, que viagem é essa, mano? Como chegamos até aqui? Escuta isso aqui, 24 segundos. Então, o Lula, nesse movimento com Maduro, a impressão que passa é que ele está fazendo um gesto de boa convivência com o Império, né, objetivamente, mas não um gesto radical, nesse ambiente de radicalismo. Aí a gente tem que dar razão com você falou, do Lula está sendo empurrado por uma política mais à direita, vamos dizer assim. Então, o Lula... Lula está sendo empurrado para uma política mais à direita. Nesse momento, né, se aproximando do Império. Rapaz, velho, o que é que tá acontecendo? Chega gagueja. Chega o Atushi, vai falando assim, meio devagar. Pra não desagradar quem manda o superchat pro Brasil 247, né? A Gadolândia. Rapaz, as coisas estão meio complicadas. Gente, a esquerda não tem solução. Do jeito que tá aí, não tem solução. Mas não tem. Não tem. Se a direita conseguir se organizar... Se deixarem também, né? Primeiro a direita tem que fazer a parte dela. Mas mesmo que ela faça a parte dela, tem gente que quer tirar a direita do mapa. Vê aí, Bolsonaro não pode conversar com o Valdemar. Mas do jeito que as coisas estão indo... Sei não, viu? Sei que é sonhar, mas... A gente sonha, né? O próprio Bolsonaro de 2026, lá, 22 confirma. Aí, falando aí desse gesto ao Império, todo dia, bicho, todo dia aparece uma coisa nova de Lula e o Biden. Aí você entende por que ele deu uma banana pro Maduro, né? O outro tá preocupado com quem ajudou ele a voltar. Aí o Marfinha postou isso daqui, eu falei, rapaz, não acredito. Tá ali, ó. O Oliver Stone, que assistiu sua entrevista lá no Flow... E surgiu-me uma dúvida sobre a interferência americana na América Latina. Pelo que eu entendi da sua entrevista, a interferência americana na ditadura consolidada de Maduro é algo prejudicial. Já a interferência americana nas eleições brasileiras, devido a uma suposta possibilidade de golpe, é vista como algo positivo. Caso eu tenha entendido incorretamente, peço que esclareça quando a interferência americana é considerada boa ou ruim. Eu agradeço desde já.
Em 2022, o chefe do Pentágono, o chefe da CIA e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos estiveram no Brasil para pressionar uma parte das Forças Armadas brasileiras a aceitarem o resultado eleitoral. Eu publiquei um artigo sobre isso recentemente. Então, assim, você pode ver, foi interferência? Certamente houve uma tentativa americana de garantir que as Forças Armadas respeitassem o resultado, porque os Estados Unidos se preocupavam naquele momento com uma ruptura democrática no Brasil. Foi uma interferência? Foi, né, Mé? Foi, né, bicho? Foi, né? Eu acho que foi, né? Tá louco. Só assim pra derrotar Bolsonaro. E aí, ó que engraçado, viu? Aqui eu botei na sequência pra repostar. Porque o Mafinha, muitas vezes, ele apaga os vídeos que ele posta. Aí eu subi lá no perfil do Atlas. Aí o Mafinha, depois daquilo ali, postou essa notícia aqui da Veja. Essa notícia é de 5 de maio de 2022. Gente. 5 meses antes das eleições. 5 meses antes das eleições. CIA alertou Bolsonaro para não questionar a eleição no Brasil. Sabe o que é interessante? É os Estados Unidos lançarem essa campanha para que Bolsonaro não questionasse a eleição, mesmo sendo em maio, muito meses antes do resultado. Parece até que a CIA, né, já previa que Bolsonaro ia perder. Já tava prevendo, né? Já previa, rapaz. A galera lá é boa de análise política. Viram lá as pesquisas do Datafolha. Não, que vai perder. Então ele tá certo que ele vai perder, não tem jeito. Então não questione o Bolsonaro. Que viagem, viu? Mas não questione muito esse assunto não, que esse assunto é antidemocrático. Esse assunto é antidemocrático. Aí falando de democracia, o contrário, o lado certo da vida, o lado do amor. Ontem eu me deparei com essa nota. Lula promove general atacado por bolsonaristas e que nomeou delegado do caso Marielle. Quem? O Richard. O Richard Nunes. Você vê, né? Bacana. Todo mundo tentou colar. Você vê que engraçado. Todo mundo bateu no Braga Neto porque ele teria nomeado o Rivaldo. Mas tá provado que não foi o Braga Neto. Aí agora ninguém quer bater mais no Richard. Por quê? Porque o Richard, ele está do lado certo. Do lado da democracia. Aí você vê, ó, o governo Lula nomeou nessa sexta o Richard Nunes para assumir o Estado-Maior do Exército, o segundo posto mais relevante de toda a força. É o número 2 geral. Depois do Tomazinho, agora é o Richard. A mudança, que já era prevista, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta e efetivada na véspera. Aí você fala assim, tá, mas essa nota da Folha de São Paulo tá falando que já era esperado, já era previsto. Você não tá problematizando demais, não? O Lula só tá cumprindo o que ele deveria fazer. Então, aí que entra agora a coerência. Coerência. E depois vem uma nota do Metrópolis para mostrar que não tem coerência. Tem você estar do lado certo da força. Aí para falar de coerência, você fala assim, não, mas já estava previsto, tem que fazer. Nananina, não. Não é assim que funciona. No Brasil de Lula, não existe nenhuma obrigatoriedade. Lula pode fazer o que ele quiser e ele só deixa assumir cargos quem ele gosta. Para provar isso, vamos olhar um caso que ocorreu no primeiro mês do governo Lula. E como eu sempre gosto de mostrar o que eu falo, eu podia só contar. No Atlas de Janeiro, tem um capítulo em especial cujo nome é Militares. E tem 4 subtemas, são 5. Um deles é o caso Cid. Lá no caso Cid, conta da movimentação que ocorreu para impedir que o Cid fosse nomeado para comandar o primeiro batalhão lá da região, lá do Goiás. Aí falaram que isso foi feito na calada da noite. Por isso que ele não podia assumir, porque foi na calada da noite. Nota do Rodrigo Rangel do Metrópolis. Jogando, né, fechadinho com Lula. Aí na época Bolsonaro postou isso daqui, ó. Resposta à mentirosa matéria do blog Metrópolis. 11ª pergunta. Por que o tenente-coronel Cid
ainda no final do seu governo, foi designado para comandar um batalhão com missão tão sensível quanto o primeiro BAC no Comando de Forças Especiais. Foi um recado para o novo governo? Aí tá a resposta. O Cid, ele foi designado em maio, ou seja, antes da eleição, ou seja, já era previsto. Já era previsto. Mas, diferente do Richard, que já era previsto, Lula cumpriu, a do Cid não. Sem minha interferência, seguindo o processo seletivo da força que iniciou em setembro de 2021. A Nvidia sabia que as pessoas não acreditam no que Bolsonaro disse, a gente foi atrás do ofício, né, do documento lá, ó, do dia 27 de maio de 2022, comprovando que Bolsonaro disse, ó, do primeiro BAC Goiânia, Mauro César Barbosa Cid. Já estava tudo previsto, documentado, através de um processo seletivo. Tanto que, na época, saíram notícias como essa. Militares do Exército defendem nomeação de Mauro Cid. O Poder 360 apurou que oficiais consideram que barrar a promoção seria politizar a força. O Richard não tem ninguém barrando, mas o Cid tem. Por quê? Porque o Richard está do lado certo. Alguns militares saíram em defesa do Cid. O Poder 360 relatava que oficiais consideram a tentativa de Lula de barrar o militar uma forma de politizar a força. Argumentam que Cid tem os requisitos necessários para o posto e que a nomeação do tenente-coronel atendeu aos critérios estabelecidos pela legislação interna da repartição intensiva do Exército. A CNN entrevistou o Fernando Azevedo Silva, que foi ministro da Defesa, e tá ali, ó. Ele diz que não é normal trocas no comando do Exército. Reforçando a opinião de militares, o Azevedo Silva, né, diz que o coronel Cid recebia ordens, diretrizes do presidente. Eu o conheço, é um coronel que seguiu todos os cursos da carreira. A gente não pode execrar um coronel da ativa sem ter investigação iniciada, apurada, conclusiva. Conclui. Não pode jogar ele na fogueira porque simplesmente foi assessor do presidente. O Poder Judiciário tem que julgar. É um oficial brilhante, cumpre as ordens, exerce um cargo muito dedicado que eu já exerci, então temos que ir com muita calma nessa hora. Mas não adiantou. Aí você volta pro Richard. Marielle, porque Lula deu voto de confiança a general citado no caso. O prestígio do Richard segue inabalado com Lula. A avaliação do núcleo do presidente é que ele não tinha como saber naquele momento das graves acusações contra Lages. Se fosse o Braga Neto, vocês estavam pedindo cadeia. Vocês estavam pedindo cadeia. Isso é desculpinha esfarrapada, porque tá ali, ó. O nome de Richard Nunes segue em alta também, porque o Palácio do Planalto foi informado de que ele atuou contra articulações ocorridas no final de 2022 para um golpe militar. Ele é um democrata. Ele é um democrata, gente. Ele faz o L. Pelo amor de Deus, que golpe, que maluquice, rapaz. Meu Deus do céu. Sabe, é uma loucura que acontece. Uma loucura. Se você faz o L, você tem tudo. Se você não faz o L, se prepare, que vão pra cima de você. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil do Dilma, que sempre tá fechado, né? Com a Globo. A gente fala da Globo. Vou mostrar o Brasil do Lula, né? Esse é o presidente do STM. Cara que manda STM, Superior Tribunal Militar. Entrevistei o presidente do STM. Ele meteu essa. Ser de esquerda, ela quer um Brasil melhor, um país mais solidário, um país que pensa no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa, então ser de esquerda não é ser comunista. Não necessariamente ser de esquerda é ser comunista. Realmente, mas é engraçado, fica parecendo que só a esquerda quer isso. A esquerda é dona das virtudes. Só ela se preocupa com o pobre, só ela é solitária, só ela tem empatia pelos outros. Aí falando aqui da parceria Lula e Globo, pra gente falar de como anda esquerda e direita, falar um pouco mais da crise que a esquerda vive. O G1 diz que o ministro lá negou a devolução de passaporte a Bolsonaro. Olha o horário da matéria, 5 horas da tarde. Aí às 6 horas da tarde, Fábio Weingarten, que está na defesa de Bolsonaro, ele escreve este tweet. São 5 horas e 59 minutos de Sexta-feira Santa, feriado nacional.
Nenhum dos advogados constituídos pelo presidente Jair Bolsonaro foi intimado de qualquer nova decisão. De duas, uma. Ou vazaram uma decisão e vamos apurar, ou vou impedir a inclusão dos jornalistas no inquérito das fake news. O tempo dirá, vamos aguardar. Eu não acho que é fake news. Eu acho que só foi mais um vazamento do amor. Mais vazamento do amor. A Globo pode tudo. Contra Bolsonaro, vale tudo. Vale tudo. Mas por mais que vale tudo, não vale de nada. Ô homem. O pessoal tá subindo na árvore pra ver melhor. Pra ver mais de perto. Tá lá em Santa Catarina, rodando. Hoje vai estar em Balneário Camboriú. Avenida Atlântica, 4.430 na Barra Sul. Tá lá, né? A localidade que já vai estar. Enquanto Bolsonaro, aonde vai, segue lotando. É o homem mais popular da história brasileira. É um fenômeno. É simplesmente um fenômeno. Enquanto Bolsonaro é esse fenômeno, a esquerda não lota o micro-ônibus. A rua da esquerda está deserta. O esvaziamento das recentes manifestações convocadas pela esquerda vai além do erro de uma agenda fragmentada e dispersa. É também um sintoma da ausência de boas ideias. A esquerda brasileira morreu como esquerda. Acabou. E a extrema-direita é hoje a única força política real no Brasil. Ou seja, é a única força que existe, que tem ideias, valores, princípios, uma agenda mínima, ainda que desorganizada. Pode ter um projeto, país, mas tem muito direcionamento o que ela defende. Esse diagnóstico, feito por um dos principais intelectuais da esquerda, o professor da USP, Vladimir Safatli, tem produzido um animado debate entre os seus pares. Não faltaram reflexões sobre a tese do falecimento por si só, polêmica, nem sobre as razões para a falta de norte da esquerda, os caminhos para superá-la e até embates delirantes sobre a recusa a gerir a crise do capitalismo. Sim, houve quem sugerisse que a esquerda acabou porque se limitou a conviver com o capitalismo, como se a alternativa a isso pudesse ser muito diferente das ditaduras como Rússia, Venezuela, para citar dois tiranos que contam com a admiração embevecida da esquerda e o beneplácito do Lula. Caso se leve realmente a sério, contudo, a esquerda tem mais um rico objeto de análise para discutir seu passamento ou sua desorientação. O notável esvaziamento das manifestações convocadas em todo o Brasil no último dia 23 de março. Foram constrangedoras as cenas produzidas nos atos convocados pela frente que abriga o PT, PCdoB, PSOL, sindicatos e movimentos sociais. Entre as 22 cidades programadas para abrigar as manifestações, Salvador teve a maior mobilização. 1.700 pessoas no pico do Mandetta. No Lago São Francisco, se estima 1.300 pessoas. Houve capitais com umas poucas centenas de pessoas, isso no pico da manifestação. A palidez dos atos foi reafirmada pela ausência das maiores lideranças da esquerda e não compareceram a nenhuma manifestação, nem Lula, nem governadores, parlamentares ou ministros relevantes. Espera aí. A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, estava lá. José Disseu estava lá. Foi um fracasso mesmo com a presença de lideranças. O Estadão errou. É pior do que eles estão pintando. Era um fracasso anunciado desde que a frente mais extremista da esquerda arquitetou os atos como resposta à multitudinária manifestação recentemente promovida pelo bolsonarismo na Paulista. Neste caso, a derrota da esquerda não se deu somente nos números, foi também conceitual. Olha que interessante, vamos fazer uma engenharia reversa. Enquanto os bolsonaristas tinham uma agenda enxuta e bem definida, a defesa de Bolsonaro dos golpistas, os atos do PT e de seus satélites foram marcados pela dispersão de propósito. Vamos lá fazer engenharia reversa. Se a manifestação de direita foi bem centradinha, significa que a proposta foi seguida. Significa que Bolsonaro possui uma capacidade de conversar, ser ouvido e entendido e respeitado pelos seus apoiadores
e as pessoas que talvez sejam os apoiadores mais ferrenhos e que também estavam no dia 25. Por outro lado, todos os partidos de esquerda, com sindicato, com movimento, não conseguiram chegar a um senso mínimo do que deveria ocorrer. Parece que a esquerda está cada vez mais desorganizada e a direita está se organizando aos trancos e barrancos. Havia de tudo no receituário lulopetista, da defesa da prisão a Bolsonaro, ditadura nunca mais, memória dos 60 anos do golpe, discurso cínico contra o gênero no Oriente Médio e uma difusa defesa da democracia totalmente seletiva. Não se trata de um fracasso pontual, é de um tempo distante o protagonismo da esquerda na ocupação das ruas. Sua liderança existiu enquanto sindicatos formavam a espinha dorsal dos movimentos sociais que empurraram a pauta da democracia a partir do fim da década de 70 e os protestos contra a cola nos anos 90. Essa força se diluiu quando os sindicatos perderam musculatura pela incapacidade de atualização de suas pautas e pelo fim do imposto sindical. Acabou a mortadela. O PT também exibiu força quando se protegeu sob o manto da virtude oposicionista, um messianismo desmoralizado após os ruidosos casos de corrupção. Para completar, as jornadas de junho de 2013 e o Fora Dilma em 2015 e 2016 mostraram que as ruas não tinham mais dono a partir dali. Pesaram para isso também a captura do campo progressista pela pauta identitária. Isso aqui está na conclusão do Estadão. Eu achei muito interessante. Porque vem ocorrendo alguns embates na esquerda. Inclusive foi tema da live ontem, né? O Atush e o Rui Costa Pimenta falando, né? O governo Lula tem que abandonar a agenda identitária. Porque está perdendo todas. Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais os wokes. Ninguém aguenta mais os wokes. Só falta o Lula pintar o cabelo de roxo ou azul. Agenda que hoje mais afasta do que atrai progressistas moderados, além das próprias contradições petistas. O envelhecimento seu ideário, a incapacidade de perceber que as clivagens na sociedade não permitem mais tentar se mostrar como único representante dos interesses nacionais e a escandalosa associação petista com ditadores. Enquanto achar que sua pauta se confunde com o petismo e planejar seus atos com base do bolsonarismo, a esquerda seguirá produzindo vexames como o que se viu no de março. A ausência nas ruas é um dos sintomas da ausência de boas ideias. E olha só, esse final é forte. O Estado está falando, ó. Enquanto a esquerda confundir, enquanto ela se confundir com o petismo, não tem futuro. O Estadão tá mandando um recado. Abandonem o PT. Abandonem o PT. Saiam de perto do PT. É inegável. O clima para o Lula só piora. Só piora. A gente não consegue chegar num tempo assim de calmaria. Pensa, não, tá no platô, né? Não tá, nem sobe nem desce. Só piorar. Aí eu falei dessa questão do identitário, olhando de forma um pouco mais ampla, é um problema que está sendo introduzido. A imprensa não fala, essa identitário? Você nunca deve ter escutado essa palavra antes de 2022. Talvez até antes de 2023. Mas está crescendo. Está crescendo. É um erro esquerda querer ser woke, diz filósofa dos Estados Unidos. O Bruno Bogança da Folha foi entrevistar uma filósofa, falar isso. Importou falar, irmão, abandona enquanto é tempo. Isso foi dia 23. Dia 26, lá vem Guilherme Amado, Chico Bosco, Susan Neyman, A Esquerda e o Wokeísmo. Autora de A Esquerda Não é Woke, conversará sobre o tema com o ensaísta Francisco Bosco. O cara não sabe o que fazer. Não tem mais agenda, não tem pauta. Ainda que a esquerda abandone o wokeísmo não vai deixar de existir. Não vai deixar. Nenhum setor minimamente honesto vai querer se unir aos petistas que vão abandonar os wokes. Eles estão no mato sem cachorro. Não tem solução para eles. Não tem. Não tem solução. Você vê como o pêndulo tá mudando. Olha o pêndulo.
Fábio Porchat. O chato do Fábio Porchat. Hoje o humor é escatologia ou a lacromédia sem graça da esquerda. Eu falo assim, irmão, tá sem graça. Tem dois caras que eu gosto. Um é a Tela da Bahia, que é o Cássio Ogro. E o outro é o Abner. Os irmãos... Os gênios siameses. Piadas pesadas. Mas a galera, eles estão aí pra realmente bater de frente com os woke. Não tem duas conversas com os caras. E estão aí, estão crescendo. Ela tá cansada, bicho. A galera quer voltar a rir. Rir. Ninguém sente mais prazer de ver esses humoristas de esquerda. São umas piadas chatas, rapaz. Aí tá ali o Porchat, ó. Existe uma crise de humor no mundo. É evidente que houve avanços sociais, mas as pessoas estão com receio de tocar em determinados assuntos, quando é possível falar sobre todos os assuntos, dependendo do olhar. Os comediantes estão acuados. Hoje só há espaço para o humor escatológico e não tenho nada com esse tipo de trabalho. E a lacromédia de uma esquerda progressista, tuiteira e que não tem graça nenhuma. De fato, a comédia no mundo é condicionada pelos temas identitários, tais como a luta contra a gordofobia e o machismo. É insuportável. Aí falando dos wokes, dos identitários, ontem, sexta-feira, meu Deus, sexta-feira santa, MTST, os aliados do Boulos, postaram imagem de Jesus crucificado com frases sobre bandido. Essa daqui, ó. Bandido bom, bandido debaixo da terra. O pessoal falou, né? Boulos perdeu a eleição. Essa daqui foi tão absurdo que até o Ricardo Nunes, que zoou de peixe morto dele, né? Parece um Zé Bonitinho. Até Zé Bonitinho bateu no Boulos. Eu falei assim, o cara tá apanhando do Zé Bonitinho. Até do Zé Bonitinho o cara tá apanhando, velho. Minha Nossa Senhora. E Boulos é Lula, né? Lula é Boulos. A turma tá falando, abandona a agenda woke, abandona o identitarismo, abandona meu Boulos, pá! Pá! Vai lá os outros, pá! MTST, pá! Não vai pra lugar nenhum, velho, não tem. É a fábula do sapo e do escorpião. É a natureza. Não consegue superar, pai. Aí, ontem saiu na Veja essa nota, o jantar sigiloso de Guilherme Boulos com investidores da Faria Lima. Boulos jantou nessa semana com investidores do mercado financeiro em um restaurante caro no Itaim Bibi, bairro que abriga as maiores gestoras da Faria Lima. Os economistas queriam saber quais os planos do deputado para a comunidade financeira. Boulos, o que você vai entregar para nós? Como esse tipo de evento da burguesia não combina com o pessoalista, combinou-se que tudo que foi dito no encontro ficaria em sigilo. Se Judas estivesse vivo nos dias de hoje, a Faria Lima ia se estapear pelas 30 moedas. Boulos, coloque no meu fundo de investimento. Boulos, Judas, me dá as 30 moedas, eu vou transformar em 40, 50, 60... Tenho aqui, né, uns fundos de alto retorno, rapaz, pra você investir seu dinheirinho, garantir a sua aposentadoria, Judas. Manda essas 30 moedas. O único Deus que essas pessoas conhecem é o dinheiro. O único Deus que essa turma conhece é o dinheiro. Só. E o prefeito de São Paulo, né, tem um plano piloto, tem uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, uma obra na região que acaba por valorizar um pouquinho mais aquela área. E se você tem algum tipo de empreendimento, você ganha um dinheirinho a mais. Essas são as preocupações, sabe? E daí? Pode ficar, a cidade pode ficar mais violenta, mais woke. Se a turma do mercado estiver ganhando dinheiro, tá de boa. Porque o Deus deles é o dinheiro. Aí falando sobre os wokes. Não adianta. É o establishment brasileiro. Eles são wokes. O Ives Gandra, vocês devem conhecer. Ele reprovou uma resolução do CNJ e disse que competência de juízes é mais relevante que gênero. Ele foi contratado aí para fazer um parecer, uma nova determinação do CNJ. Tá ali, ó. O texto prevê, o texto do CNJ, que listas formadas exclusivamente por mulheres sejam alternadas com listas mistas para promoção por merecimento na carreira. Não, merecimento, a lista. Mas aí tem homem e mulher. Aí na próxima é só mulher. E isso vai acontecer até que os tribunais alcancem a paridade. 50-50, metade-metade.
O professor defende que a resolução macularia de morte o princípio da igualdade e que o texto foi aprovado por critérios ideológicos. Em outro texto do documento, sugere que a competência deva prevalecer sobre o gênero no momento da promoção. É um fascista. Como esse cara é um autoritário, né? Um autocrata, rapaz. Ele tá falando que a competência é mais importante que o gênero. Quem já viu isso? Quem já viu? Competência mais importante. Competência não serve de nada. Serve de nada. Então você vê aqui, ó. Conrado Ubner. Esse daqui, mas escreve na Folha frequentemente. A magistocracia bandeirante. O cara odeia o Brasil, né? Como se bandeirante fosse algo ruim. Se jogar no meio da selva, no meio do mato, com a coragem que esse pirobágio não tem. Aí tá ali, né? Não gostou da regra de paridade de gênero nos tribunais. Resolveu encomendar um parecer para ir à luta contra o progresso. Pediu parecer a quem? Ao jurista que está na cabeça de todo militar quando pensa em golpe de Estado. Aí o Pedro Serrano, amiguinho, colado com Valfrido Vardi. A política de cotas do CNJ para acesso de mulheres aos tribunais é muito bem-vinda. Além de promover maior equidade nas cortes, melhora sua qualidade decisória por contar com maior diversidade em sua composição. Eu não sabia que a qualidade da decisão está associada ao sexo da pessoa. Aí o Danilo Thomas, que é um cara de esquerda, comenta assim: não necessariamente homem, mulher, cor, se é diverso, não é diverso, não são categorias morais. A pluralidade mora na mente. O Brasil hoje é menos plural graças a essa diversidade. No âmbito judicial, sobretudo, esta é uma falsa questão. O que deveria imperar é a lei e a Constituição. Um tribunal decide a vida de uma pessoa e você não liga para a competência. Essa frase dele em vermelho eu achei interessante. Não sei se ele percebe isso. O Brasil é menos plural graças a essa diversidade. Você fala, cara, como é que pode ser menos plural se é mais diverso? Mas não é diverso. O que eles chamam de diversidade são pessoas iguais. Pessoas iguais. Que apoiam o Lula e que apoiam essa agenda woke. Eles são todos iguais. Pega a turma da esquerda. Você vê o cabelinho, o cor de cabelo. Padrão. Todo mundo igual. Todo mundo sujinho. É um padrão, pô. Não tem diferenciação. É o padrão. Você olha assim, você vê um arquétipo que vai se repetindo. É um padrão. A tal diversidade é seguir o padrão que eles querem que você siga. Tem como dar certo? Aí tá falando Lula. Abandone Lula. Agenda woke. Abandone. O governo Lula quer criar cota para mulheres em estatais. Cota, assim, implementação de uma cota mínima. Sabe onde isso aqui começou? No mercado financeiro. Mercado financeiro, obrigando que os conselhos das empresas listadas na bolsa tenham uma cota mínima de minoria e diversidade. Tá entrando para a administração pública. Tá vindo de cima para baixo. Daqui a pouco vai entrar na sua empresa. Daqui a pouco vai ter algum tipo de diferenciação tributária ou às vezes não dá porque é mais complicado, mas os próprios bancos mudam. Na hora de conceder empréstimo, vão querer saber como é a composição da sua empresa para você ter um crédito diferenciado. É o que está acontecendo. É um autoritarismo através de leis e regulamentações. Dá tempo de comentar as coisinhas a mais. Aí, ó, enquanto o governo Lula está preocupado com a agenda woke em relação às estatais, o que é que as estatais nos mostram? Correios amenizam prejuízo em 2023, mas perdas somam 597 milhões. Lula está preocupado com o prejuízo dos Correios? Não. Lula está preocupado com a agenda woke. Por que Lula não faz o Correio dar lucro? Porque ele não quer, né? Não é prioridade. A prioridade é ser woke. Petrobras é o quê? Aumentar a produção de petróleo? Refino? Não! Participando dos maiores encontros globais do setor de energia para falar sobre os desafios climáticos, descarbonização. Brasileiro vê pior na economia, na inflação e no desemprego, mostra o Datafolha.
Com inflação, bacalhau de Páscoa vira tilápia. A picanha virou abóbora, o bacalhau virou tilápia, o ovo só compra com FGTS. Pesquisa da CNI mostra que 26% dos brasileiros estão mais endividados do que no ano passado. Mais do que no ano passado. Mas a economia tá bombando. Eita, economia boa! Maioria dos brasileiros passará Páscoa em branco. Aí você fala, é porque o povo perdeu a religiosidade. Será? A maior parte dos brasileiros, 72%, não gastará com produtos típicos da Páscoa, como ovos, chocolate, colã pascal, peixe, não bacalhauzinho. Entre os motivos estão a necessidade de economizar para 46,5% dos 225 mil respondentes. Não foi uma pesquisa pequena, né? As pessoas não têm dinheiro, bicho. Comer um bacalhau na Páscoa. Comer um ovo de chocolate. Aí, ó. Fofão faz o Wellington. Os produtos para a Páscoa ficaram 17% mais caros este ano. O azeite e a batata foram os produtos com a maior alta. Os pescados subiram 5%. Chocolate subiram um pouco menos. Só faltou Fofão faz o Ellison falar, né? Entenda como isso é bom. Mas ela tem que evoluir até chegar no nível da Mira Leitão, né? Meu Deus do céu. Casas Bahia tem prejuízo de 1 bilhão no quarto trimestre. O maior da história. Em crise, gigantes do varejo fecham mais de 750 lojas. Veja ranking. Olha essa nota. Marisa, Dia, Subway. Varejistas enfrentam crise por não entenderem perfil de consumo brasileiro, dizem os especialistas. Não, essas empresas, elas não entendem o brasileiro. Não entendem. Elas não entendem o brasileiro. Vamos respirar. O Rafael Gloves. Elas não entendem o perfil do brasileiro. Aí ele mostrou quantos anos estas empresas estão operando no Brasil. A Marisa está no Brasil nos últimos 76 anos, mas ela não entende. Em 76 anos, a Marisa não conseguiu entender o brasileiro. O Dia, 23 anos no Brasil. Subway, 30 anos. Starbucks, 18 anos. Todos quebraram, saíram do país entre 2023 e 2024. Mas a culpa é por não entenderem o perfil de consumo do brasileiro. 76 anos no Brasil. Tá quebrando, tá em crise. Depois de 76 anos. Não é por causa do Lula. É porque eles não entendem um brasileiro. A imprensa te desafia a comer cocô de colherinha. Não coma. Deixe para os petistas. Vou te dar uma ideia. Compre umas latinhas. Faça um adesivo. Boste em lata do Lula. Bota o selo do PT. Fale que é do Lula e venda. O petista vai fazer fila. Vão se estapear. Se eles realmente acreditarem que é do Lula, nossa senhora. Mas eles vão ficar loucos debatendo porque eles querem. Com pátio lotado de máquinas, a GCO paralisa a linha no Rio Grande do Sul. Maior fabricante mundial de equipamentos agrícolas. No mês passado foi a John Deere. Com preços em queda, PIB do agronegócio brasileiro recua 2,99% em 2023. Salários voltam a aumentar a participação no PIB e lucro das empresas cai. É ele comentando, né? Que surpresa. Desaceleração econômica é igual. Lucro empresarial menor, que vem para arrecadação real. O que explica a massa salarial maior, gasto do governo apenas. Governo injetando dinheiro na economia. E aí, nesse cenário de crise, você recebe mais uma nota que diz que o Tesouro diz que sem esforço por mais receita, meta será descumprida em 2025 e 2026. Ou seja, né, não vai cumprir em 24, já não vai cumprir em 25, não vai cumprir em 2026. E o Haddad, né, o Lula tá falando que vai ter que ter mais esforço por receita, né? Mais receita, ou seja, mais imposto. Vamos contribuir aí, né? Vamos fazer um Pix pro governo para ajudar a pagar as contas. Receitas ficam 12 bilhões abaixo do esperado pelo governo no primeiro bimestre.
Isso porque o Haddad ia fechar, né? Déficit zero esse ano. Governo arrecada 12 bilhões abaixo do esperado no primeiro bimestre e se aproxima de contingenciamento. Mas tá voando, tá voando. Situação fiscal é muito ruim, mas o Brasil está em um caminho muito melhor. Agora é democrata. Agora a democracia venceu. Faria Lima preocupada com a politização do judiciário começa a puxar o freio nos investimentos. Aí falando sobre o Brasil venceu, tá aqui, ó. Ativismo político e intervencionismo podem atrasar investimentos, diz ex-secretário do Tesouro. Mas o Armínio Fraga refuta todos, falando que não me arrependo de ter votado em Lula, mas eu esperava mais. Os caras quebraram o Brasil. Mas não dão um braço a torcer. Não dão. Governo Central tem déficit primário de 58,4 bilhões em fevereiro, o maior para o mês da série histórica. Maior, recorde, histórico. Lenda. Sabe qual era o pior? Antes do fevereiro desse ano? Sabe qual era o pior? Fevereiro do ano passado. Lula bateu o recorde ano passado, quase dobrou a meta, de 42 para 60. É uma lenda o Lula. Lula é mito. Lula e o Haddad. Ele tá aqui, ó. A única promoção que você verá no Brasil. Pão integral, de R$ 1.200 por R$ 11. Só assim pra ter promoção. E o petista vai à loucura. Petista, no governo do Bolsonaro era R$ 1.200 o pão. Uma fatia, um pão integral, R$ 1.200. Governo Lula, 11. Olha aí. Faz o L agora. Só assim, gente. Esse daqui é o marketing do petismo. Esse é o marketing do petismo. O cara com certeza se atrapalhou, né? Na hora que colocou isso lá no supermercado. Mas é a cara do petismo. Isso daí é o plano do Haddad. Falar que tudo era pior, não era Bolsonaro. E que agora o Brasil tá voando. O Brasil está voando, está nas nuvens. E é isso. Vou mandar o vídeo lá do Oliver Stunkel e do Atush lá no Telegram. Link tá sempre na descrição. Se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, passar no meu canal, tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Como vocês viram, né? De vez ou outra acontece uma coisa no Brasil, tá lá o Atlas registrando a história para mostrar que não, no nosso turno ninguém vai reescrever a história. Nada vai passar em branco. Compartilhe o vídeo, fico por aqui. Uma boa Páscoa. Possivelmente vou voltar amanhã. Creio que vou voltar amanhã, né? Pelo ritmo que tá. O clima aqui na Austrália, acho que amanhã também faço vídeo. O vídeo especial, não sei se vai sair no amanhã. Mas deve ser qualquer dia. Quem sabe amanhã, né? Não sei. Vai saber. Deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.